Boa noite, pessoal da internet. Boa noite, pessoal, novamente. Bom, hoje tem uma história aí por trás do nosso tema de hoje. Muitas vezes a gente olha para os santos, para os apóstolos de Jesus, para aqueles espíritos iluminados que a gente fica sabendo. A gente olha para Divaldo, para Chico, né? E a gente pensa assim, nossa, nunca vou chegar lá. Nunca vou conseguir chegar lá, né? Então, hoje eu resolvi falar sobre um santo. E esse santo específico, que é Santo Agostinho, ele vai mostrar para a gente que ninguém, absolutamente ninguém, nasce pronto. Ele é o exemplo da queda, ele é o exemplo do ressurgimento, ele é o exemplo das imperfeições, ele é o exemplo das transformações. E se ele é o exemplo, isso significa que nós também podemos, né? Bom, então, para começar, eu vou fazer um resumão da vida dele. O nome dele, Aurélio Agostinho. E ele nasceu em Tagaste. Tagaste é uma cidade pequenininha que fica no norte da África. E, naquela época, ela fazia parte de todo o Império Romano, né, que era muito grande, e hoje chama Souk Ahras. Não sei se assim se escreve, é na Argélia, que se fala, quer dizer, é na Argélia, tá? Então é bem lá na pontinha direita ali do continente africano. Bom, o pai dele chamava Patrício, era pagão, totalmente pagão, e era funcionário público romano. Então, um pagão, funcionário público romano. A mãe, ela era cristã, se chamava Mônica, e era muito devota. Para vocês, ela teve muita importância nessa transformação de Agostinho para o que a gente conhece hoje como Santo Agostinho, né? Ela é só a Santa Mônica, gente. Ela é só a Santa Mônica. E a influência dela foi muito grande, e para vocês terem ideia, ela rezou por toda a vida do Agostinho até ele se converter. Ela rezou por mais de 30 anos pela conversão dele. Olha, isso que é uma mãe que não desiste do filho, né? Como muitas que a gente conhece até hoje, né? Não desistem do filho nunca. E ela também pode nos mostrar como a oração, como a fé pode levar a algum lugar, né? A fé e a oração com perseverança nos levam a algum lugar, né? Pode, às vezes, nem ser o lugar que a gente quer, mas a gente chega, né? Com fé e perseverança. E aí vem uma curiosidade. Ela não foi canonizada. Ela foi não tem uma data. Eu fui buscar para saber um pouquinho mais dela e não tem uma data específica de canonização. Ela foi eles chamavam de reconhecimento. Ela teve um reconhecimento espontâneo, porque o povo falou dela e colocou ela nesse lugar. Naquela época isso era também comum, né? E o Papa Martinho V, ele só confirmou, tá tudo certo, ela é santa mesmo no século XV. Mas ela foi colocada nesse lugar pelo povo, né? E aí eu estava lendo sobre ela e está lá, a data de celebração dela é dia 27 de agosto. Aí estava escrito lá, um dia depois, um dia antes do filho, Santo Agostinho. Aí eu parei, eu olhei, eu falei, poxa, minha palestra é 29 de agosto, né? Por que será que eu fui intuindo fazer uma palestra sobre Santo Agostinho, né? Então, ontem é o dia que é celebrado o dia de Santo Agostinho, né? Então, estamos aqui celebrando o dia de Santo Agostinho, né? Bom, ele passou a infância dele lá na cidade dele, Tagaste, certo? E lá ele estudou o básico do básico da retórica e ele estudou também a gramática básica. Bom, retórica é, para quem não sabe, a arte de persuadir as pessoas a acreditar naquilo que você está falando, né? Então ele começou estudando isso na cidade dele, que era uma cidade pequena, né?
Aí, com 16 anos, ele continuou o estudo da retórica numa cidade bem próxima chamada Maduro. Então, não só a retórica, como toda a parte literária dele, ele construiu, né, ali em Maduro. E, quer dizer, foi um ano disso. Com 17, ele foi para Cartago, que aí está lá na esquininha, bem mais perto, né, da Europa. E ele, lá em Cartago, ela é uma cidade que é um importante centro cultural. Então tem muito movimento, tinha muito movimento. Né? A cultura romana ali, ela era muito grande. Então ele teve contato com muito dessa cultura. Por quê? Porque era ali realmente um centro cultural dentro da África. Então, ele tinha a parte intelectual, contato, né, da parte intelectual que vinha do estudo dele, e com essa parte da arte, e de toda essa efervescência romana na África ainda. Né? E lá ele se tornou professor, e lá, foi bem lá, que ele viveu o período que ele buscou os prazeres da vida, que ele conheceu os prazeres da vida. Né? E lá também foi onde durante a vida dele, ele viu muitas filosofias. E lá foi a maniqueísta que ele viu muito, que ele teve contato. Isso em Cartago. Com 29 anos, ele sai de Cartago, atravessa o oceano e vai para Roma. Chega em Roma. Lá ele tenta a carreira como professor, mas acreditem se quiser, ele não gostou muito dos alunos. E também ele não curtia muito a vida em Roma. Então, com 30 anos, ele vai para Milão. E lá em Milão ele é nomeado professor de retórica oficial da corte de Milão. Isso era muito importante, né? E também é em Milão que acontece toda a transformação, todo o despertar dele. Então, o processo acontece em Milão. Então depois desse resumão todo, eu vou começar a contar para vocês um pouco mais esmiuçada aí essa parte da vida. Então, desde cedo, ele se mostrou com uma inteligência absurda, fora do normal. E desde cedo, ele também se entregou às paixões da carne, né? Então, em Cartago, ele se entregou definitivamente a isso, né? Principalmente porque lá eram as festas, aonde a vaidade intelectual dele foi lá em cima, né? Porque ele foi nomeado pela corte, né? Então tudo aconteceu muito forte ali, ainda antes dele sair da África. Bom, ele inclusive tinha uma companheira e teve um filho. Ele ficou com ela por 15 anos. Ele a conheceu em Cartago. E por 15 anos eles ficaram juntos. Ele teve filho quando ele tinha mais ou menos 17 anos. E tem um capítulo num livro chamado Confissões de Santo Agostinho, que ele descreve um pouco desse momento, que ele acabou se separando dela. Na verdade, esse livro, para falar um pouquinho do livro, porque não é a única vez que eu vou citar esse livro aqui, esse livro Confissões, ele foi lançado entre 397 e 400. Então, ele não é uma autobiografia, porque ele morreu em 430. Então, 30 anos antes, mais ou menos, do lançamento desse livro. Então, não é uma biografia completa, mas ali ele conta as partes da vida dele e ele fala sobre a filosofia que interessava ele naquele momento. Então, o livro ele não tem ele tem capítulo, mas ele é dividido em livros. Um livro dividido em 13 livros, sendo que do primeiro ao nono são capítulos autobiográficos, e ele narra da vida da infância até a conversão. Então, a gente ali é alimentado de muita coisa, né? Disso que eu, inclusive, contei para vocês agora. E do livro de 10 a 13, faz as reflexões onde ele sobre o que ele reflete, sobre a memória, sobre o tempo dele, e sobre a interpretação da Bíblia. Então, é bastante filosofia, né, teológica. Então, voltando, que eu ia contar o trecho do livro que ele conta da separação. Deixa eu colocar o óculos, né? Agora, para ler. O capítulo é o 15 do livro 6. E o capítulo, os livros têm vários capítulos, uns um pouquinho mais longos, outros um pouquinho mais curto, mas eles descrevem
cada passagem, né? Então, esse capítulo do livro 6 é intitulado A Separação da Amante. Vejam, não é nem companheira, né? A separação da amante. Ele diz assim, ó: entretanto, multiplicavam-se meus pecados, quando arrancaram do meu lado, por ser impedimento ao meu matrimônio, aquela com quem partilhava o leito, meu coração, ao qual ela estava unida, ficou ferido e sangrado. Ela, por sua vez, voltando para a África, fez-te voto, Senhor, mas de jamais conhecer outro homem, deixando comigo o filho natural que dela tivera. Mas eu, desgraçado, fui incapaz de imitar aquela mulher. Estava impaciente pelo prazo de 2 anos que deveria transcorrer até receber de esposa aquela que pedira em casamento. E porque eu não era amante do matrimônio, mas escravo da sensualidade, procurei, pois, outra mulher, não como esposa, mas para alimentar e manter íntegra ou agravada a doença da minha alma, sob a tutela do meu hábito, até que contraísse matrimônio. Mas nem por isso sarava a chaga causada pela separação da primeira mulher. Mas, depois de ardor e sofrimento agudíssimos, começava a se corromper, doendo tanto mais desesperadamente, quanto mais fria se tornava. Eu estou trazendo, eu escolhi trazer pedaços desse livro, Confissões, porque eu acho muito importante entender a forma como ele falava com os outros. Então, a gente entende muito dele através da própria escrita, né? E então, vocês vão me ver lendo trechos aqui, porque eu achei importante trazer esses trechos. Bom, o filho dele morre quando tinha 17 anos. E o Agostinho também fala sobre isso nesse livro. E, de novo, eu vou ler. Está no livro 9, que é intitulado Batismo de Agostinho, seu filho Adeodato. Então, eu vou ler o trecho que ele fala do filho. Um dos trechos, né? Cedo o arrebataste dessa terra, e a lembrança dele se torna mais tranquila, nada mais tendo a temer por sua infância, por sua adolescência, ou por toda a sua vida adulta. Associamo-lo a nós como irmão de graça, para educá-lo em tua lei. Fomos batizados e os remorsos de nossa vida passada se afastaram de nós. Então, ele é profundo, né? E a gente, como vocês estão percebendo, esse livro Confissões, ele conversa, né? Ele trata da filosofia dele, ele vai conversando com Deus, falando sobre a filosofia em textos e em orações. Eu não li o livro inteiro, não consegui ler, porque quando eu decidi falar, né? Quanto mais eu pesquisava, eu comecei a me interessar, mas eu não consegui terminar de ler, mas o pouco que eu li é fantástico, recomendo esse livro. Eu consegui, inclusive, ele está liberado, um PDF na internet, ele é liberado. Então, eu acho importantíssimo para quem de vocês quiser ler. Tá? E, bom, aí, deixa eu, aqui. Bom, como eu disse antes, ele buscou a filosofia maniqueísta lá atrás, né? Quando ele teve contato em Cartago. Mas ele também viu sobre o ceticismo e o neoplatonismo. E ele resistia muito ao evangelho que a mãe dele ensinava. E aí, chega o momento que eu pergunto para vocês. Quantos de nós fugimos das nossas responsabilidades espirituais para os fazeres aqui do nosso planeta? Quantas vezes a gente sabe, não está muito certo, mas só um pouquinho, né? Vamos dar uma volta, assim, né? Quantos de nós não faz isso, né? Quem somos nós para julgar Santo Agostinho, né? E aí, acho que só vale lembrar que as provas e expiações são consequência desses desvios de rota que a gente tem, né? É muita coisa, muita consequência, né? Então, até agora, eu acho que deu para vocês verem que Santo Agostinho ele passa pelas provas e expiações que são fruto de comportamentos, né? E a gente viu que a vida dele não era bem uma vida regrada, né? Era bem... Bom, Agostinho estava lá em Milão.
em 386. E ele tinha um conflito muito grande. Ele queria ali dentro, bem lá dentro, ele queria abraçar o cristianismo, porque afinal ele escutou a vida inteira a mãe falando, né? E ele começou a estudar muitas coisas, mas aí ele também estava preso nesses hábitos. E vamos combinar, são difíceis, né, gente? Quando a gente tem algumas coisas que a gente faz e que a gente está acostumado, é difícil deixar de fazer, né? E para ele não foi diferente disso. Então, de novo, ele está ali, nós estamos andando com ele por enquanto, né? Estamos num caminho junto. E ele também, ele estava se sentindo, nesse momento, a divisão dele era entre os impulsos da carne, né? Os impulsos do que a gente faz, com aquela vozinha dentro da consciência que a gente tem e que a gente de vez em quando fala, não, vou me esconder dela, não quero, né? Eu estou ouvindo, mas eu não quero ouvir, né? Então ele estava nesse momento assim, um tufão de coisas acontecendo com ele. Aí, lá em Milão, ele começa a ouvir as pregações de um bispo de lá, bispo Ambrósio. E aí ele se emociona com o que esse bispo fala. Aí vocês vão pensar, mas ele, que era contra o cristianismo, ele estava, não sabia se ia, se ficava, o que ele ia fazer, ele viu tantas outras filosofias. E aí, o que acontece que ele foi parar para assistir um bispo falar, né? Aí eu vou fazer um parêntese aqui e contar um pouquinho sobre esse bispo Ambrósio, e no final vocês vão entender. Bom, esse bispo, o nome dele era Aurélio Ambrósio. Ele viveu de 340 a 397. Ele foi bispo de Milão de 374 até a morte. Ele era conhecido como um doutor da igreja, ele era um grande pregador, ele era defensor da ortodoxia contra o arianismo. Quer dizer, olha só que mente aberta, né? Já era um pouco mais aberto, se vocês pensarem nos padrões lá de trás, né? Lá da época que ele vivia. E ele começou, lá antes, ele era administrador romano. Ele governava Ligúrquia e Emília. E ele foi aclamado bispo pelo povo. Olha, Santa Mônica foi aclamada, não foi canonizada, e o Ambrósio foi aclamado bispo pelo povo. E aí simplesmente foi, né? Ele acabou aceitando. Só que ele era um leigo. Ele não era o que os bispos eram, né? Tinham toda aquela parte da inteligência e de tudo mais. Mas o povo aclamou. E por que será, né? Porque ele tinha o dom extraordinário da oratória. E ele explicava as escrituras de uma forma espiritual e profunda, que era diferente da forma que os outros falavam. Ele trazia a coerência entre a fé e a razão. Para o ano perto de entre 350 e 400, trazer uma coerência entre a fé e a razão, né, é de se espantar, né? Mas ele defendia isso. E ele acreditava que não precisava negar a inteligência. Olha só, você não precisa negar a inteligência para crer em Deus. A fé pode ser vivida de modo racional e luminoso, sem fanatismo. Olha que mente aberta para os anos de 370, 380, né? E tudo isso tocou profundamente Agostinho, que até então acreditava que cristianismo era só simples, que quem era ingênuo acreditava nisso, os intelectuais não. Só que a forma como Ambrósio falava capturou ele. Então, o que aconteceu? Ele foi lá primeiro para... eu quero saber como ele faz isso, né? Eu quero saber como ele fala. Lembrando, Agostinho era um estudioso da língua, da literatura, né? Então, ele quis conhecer essa pessoa, né? E chegou lá assim, poxa, será que o Ambrósio estava ali no caminho do Agostinho para casa? Será que ele não foi um instrumento da espiritualidade? Porque se vocês pararem para pensar, o Agostinho ainda não tinha se convertido, se transformado. O Ambrósio
ele foi alguém que preparou o coração do Agostinho para isso. Ele começou a falar, ó, tem algo aqui que você não entendia e que eu posso fazer você entender. Não é legal isso? Então a gente pode dizer que o Ambrósio, ele tocou a alma do Agostinho, né? Será que não era essa? Se não a missão, uma das missões dele? Porque ele estava ali, no momento certo, né? Então, depois de vocês conhecerem um pouquinho o Ambrósio, entenderem como o Agostinho chegou na igreja, porque se ele não acreditava e tal, né? Então, vamos continuar com o Agostinho agora. Bom, então ele já estava ouvindo as palavras de Ambrósio, lá em Milão, ele já estava se sensibilizando com o evangelho, né? Mas ele ainda continuava naquelas dúvidas, né? Ele ainda continuava acorrentado, inclusive nas questões da matéria, né? Naquelas questões do... Ele queria mudar, mas talvez ele não tivesse coragem, porque ele desejava já, chegou um momento que ele já desejava o Cristo, né? Ele já acreditava naquilo, mas ele tinha medo de abandonar as sombras. Vamos combinar? Sombra e água fresca é um bom ditado, né? Ele não queria abandonar sombra e água fresca, que é o que o prazer da carne traz para a gente, né? É aquele prazer momentâneo. E aí, teve, em algum momento, um dia, com a angústia dele a milhão, ele tinha um jardim próximo dele, e ele foi caminhar nesse jardim, e o amigo dele, o Alípio, ele viu que estava muito agitado, ele saiu de toda uma situação, o Alípio foi junto. Mas, de novo, é um trecho que eu preciso deixar ele contar para vocês. Então, eu vou ler o trecho do livro, eu sei que às vezes não é tão gostoso, né? Mas é um trecho que emociona. Então, eu vou ler para vocês. Esse trecho, ele é o final do capítulo 9, que se chama Últimas Resistências, e o capítulo, final do capítulo 11, que se chama Últimas Resistências, e o capítulo 12, que se chama A Conversão, do livro 9, quer dizer, ainda estamos na primeira fase ali dele fazendo a autobiografia. Ele diz assim: essa luta se desenrolava no fundo do meu espírito, de mim, contra mim, sempre. Alípio, sem sair de perto, aguardava em silêncio o desfecho de minha insólita agitação. Perceberam aí que ele descreve como ele estava, né? Mas logo que esta profunda reflexão tirou da profundeza de minha alma e expôs toda a minha miséria à vista do meu coração, caiu sobre mim enorme tormenta, trazendo copiosa torrente de lágrimas. E para dar-lhe toda vazão com seus gemidos, afastei-me de Alípio. A solidão parecia-me mais adequada, e me afastei o mais longe possível, para que sua presença não me fosse embaraçosa. Tal era o estado que eu me encontrava, e Alípio percebeu, pois lhe disse alguma coisa com timbre de voz embargado, de lágrimas que me denunciou. Alípio, atônito, continuou no lugar em que estávamos sentados, mas eu não sei como, retirei para a sombra de uma figueira e dei vazão às lágrimas. E 2 rios brotaram em meus olhos, sacrifício agradável a teu coração. Lembrem-se, ele está conversando com Deus. E embora não com estes termos, mas com o mesmo sentido, muitas coisas te disse, como esta. E tu, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Hás de estar irritado. Esquece-te de minhas iniquidades passadas. Sentia-me ainda preso a elas, e gemia e lamentava. Até quando? Até quando direi amanhã? Amanhã. Por que não agora? Por que não, por fim, agora as minhas torpezas? Assim falava e chorava oprimido pela mais amarga dor de meu coração. Mas eis que, de repente, ouço da casa vizinha uma voz de menino ou menina, não sei, que cantava e repetia muitas vezes: toma e lê, toma e lê. E logo, mudando de semblante, comecei a buscar com toda a atenção em minhas lembranças, se porventura essa cantiga fazia parte de um jogo que as crianças costumassem cantarolar.
mas não me lembrava de tê-las ouvido antes. Reprimindo o ímpeto das lágrimas, levantei-me. Uma só interpretação me ocorreu. A vontade divina mandava-me abrir o livro e ler o primeiro capítulo que eu encontrasse. Tinha ouvido dizer que Antão, assistindo por acaso a uma leitura do Evangelho, tomara para si esta advertência. Vai, vende tudo que tens, dá-lo aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. E que esse oráculo decidira imediatamente a sua conversão. Depressa, voltei para o lugar onde Alípio estava sentado e onde eu deixara o livro do apóstolo, ao me levantar. Peguei-o, abri-o e li em silêncio o primeiro capítulo que me caiu aos olhos. Não caminheis em glutonarias e embriaguez, não nos prazeres impuros do leito e em leviandades, não em contendas e rixas, mas revesti-vos de vosso Senhor Jesus Cristo, e não cuideis de satisfazer os desejos da carne. Não quis ler mais, nem era necessário. Quando cheguei ao fim da frase, uma espécie de luz de certeza se insinuou em meu coração, dissipando todas as trevas da dúvida. Então, marcando com o dedo, ou não sei com o quê, fechei o livro e, com o rosto já tranquilo, revelei a Alípio o que se passara. Ele, por sua vez, me revelou o que acontecera com ele e que eu ignorava. Pediu para ver o que eu tinha lido. Mostrei-lhe. Ele prosseguiu a leitura. Eu ignorava o texto seguinte, que era este. Recebei ao fraco na fé palavras que aplicou a si mesmo e mo revelou. Fortificado por essa advertência, firmou-se nessa resolução e santo propósito, bem de acordo com seus costumes, nos quais, já há muito tempo, tomara grande vantagem sobre mim. Fomos, depois, à procura da minha mãe, que, ao saber do sucedido, ficou radiante. Contamo-lhe como o caso se passara. Ela exultou triunfante, e bendizendo a ti, que és poderoso para dar-nos mais do que pedimos ou entendemos, porque via que lhes havia concedido, a meu respeito, muito mais do que constantemente te pedia, com tristes gemidos e lágrimas. De tal forma me converteste a ti, que já não procurava esposa, nem abrigava esperança alguma neste mundo, mas estava já naquela regra de fé, em que há tantos anos me havia mostrado a minha mãe. E assim, converteste seu pranto em alegria, muito mais fecunda do que ela havia desejado, e muito mais preciosa e pura do que a podia esperar dos netos nascidos da minha carne. E aí, pessoal? Não é bonito? Até me arrepia. Não é emocionante? A gente não vai entendendo a transformação que foi acontecendo dentro dele, né? Lá naquele jardim, numa figueira simples, esse homem se rendeu a Cristo, gente. Ele se transformou completamente. E foi aí que a vida dele mudou. Foi aí que a vida dele se transformou. Bom, além dele, o Alípio, amigo que vocês também ouviram ele contar que se transformou, porque ele e o Alípio eram ali, né? Se ele não acreditava, se ele estava nas dúvidas, o Alípio também estava. Então, ele, o Alípio e o filho dele foram batizados em 387. Os três foram batizados juntos. Ele se converteu inteiramente, né? E ele foi um dos maiores divulgadores e pensadores do cristianismo. Bom, além disso, ele é um dos maiores colaboradores da doutrina espírita, né? Da codificação da doutrina espírita. Ele escreve o Prolegômenos, a conclusão e as questões 495, 919 e 1019 do Livro dos Espíritos. E ele também tem grande participação ali no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu tenho certeza que todo mundo já viu. Então, são as duas obras que a gente vê muito a presença dele. Então, ele marcou muito isso, né? Ele foi inspirado, e aqueles em volta dele que precisavam conseguiram inspirá-lo, né? A esses
a dar continuidade a um processo, né? Através de uma voz infantil, através da pureza de uma voz de uma criança, né? Ele ouviu o chamado de Deus. Olha que significativo, né? Que impressionante isso. E será que nós não somos inspirados todos os dias? Será que a gente escuta essa inspiração? Ou, de vez em quando, a gente resolve não escutar, a gente fecha os nossos ouvidos da alma, né? Os nossos amigos estão aqui à nossa volta, assim como estavam à volta dele. E ele foi se levando a se abrir, e no momento que ele pediu, que ele estava mais vulnerável, ele ouviu uma criança que ele não sabia da onde. E foi inspirado, né? Então, tudo isso, ao momento que ele abriu, vocês nunca ouviram falar, né, que a gente abre um livro, o Evangelho na hora que a gente precisa, ou o livro dos Espíritos, ou algum livro da doutrina, e abri e li, nossa, era para mim. Será que não foi isso que aconteceu com ele, não? Eu tenho certeza. Foi uma intuição orientada, né? Mas ele estava aberto a isso, porque ele leu e entendeu aquilo. Se a gente fizer isso, as coisas não vão ficar um pouquinho mais fáceis. Não que elas vão se resolver, mas será que a gente não vai compreender e não vai... Nós vamos achar que a coisa está mais fácil? Aquele trechinho de Paulo que ele leu, será que ele não foi um convite para a reforma íntima? Porque era um convite para ele se transformar, não era? Para ele abandonar excessos e para ele se converter ao Cristo. Era o que dizia aquele pedacinho de Paulo. Olha aí, gente, um convite à reforma íntima. Será que esse convite não vem para a gente? E a gente esquece ou passar batido. De vez em quando a gente faz isso, né? Mas a gente precisa tentar começar a prestar mais atenção nisso, né? A gente pode falar que também tem a lei do progresso aqui, né? A transformação que ele teve, todo o processo que eu acabei de contar da vida dele, é uma transformação. É a lei do progresso agindo. Ninguém está condenado para a vida eterna. Ninguém está condenado a errar para sempre. A gente precisa ouvir como ele ouviu, né? E, gente, não importa quantas vezes, há quantos anos eu estou errando o mesmo erro. Não tem idade. A mãe dele, ele tinha 32 anos, a mãe dele ficou 32 anos rezando para ele tomar o caminho. E que sejam 40, 50, 70, não importa. Não existe um momento certo para essa transformação acontecer. Para a gente deixar que essa luz, que é Jesus, entre na nossa vida e no nosso caminho de uma forma com o coração, né? Não tem idade, gente. Esse momento do toma e lê, ele simboliza justamente aquela tomada de consciência que veio porque ele estava se abrindo à voz de Deus. Então, é justamente isso. Vamos pensar nisso como um instante de misericórdia divina. Agora você se abriu. A minha voz aparece a você. Eu apareço para você. Olha só que importante. É um convite para recomeçar, né? E, de novo, não tem hora, não tem dia para a gente recomeçar. Está aqui, ó, de novo, Santo Agostinho. Foi com 32 anos, poderia ter sido com 50, né? E eu diria que a nossa angústia, os nossos problemas, os nossos medos, podem ser aquele jardim que ele estava, né? E é nesse momento que a gente precisa abrir a nossa mente, abrir os nossos ouvidos da alma, justamente para que ele levanta-te, toma e lê, segue o Cristo. É na hora da angústia, é na hora que a gente está mais bagunçado,
é nessa hora que a gente se agarra. Então, tudo pode acontecer conosco. Em todos os conflitos, em tudo. Então, fica aqui o meu convite para vocês se levantarem, ler e despertar de vez para uma vida espiritual, para uma transformação, para a reforma íntima, para o progresso. E era isso que eu tinha para hoje. Obrigada.